Começa agora. Zona de ultrapassagem. I'm moving up and down, side to side, like a roller coaster. A resenha mais descontraída sobre automobilismo do Brasil. Come on, move! No more radio, the rest of the race. Salve amigos, salve amigas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o Zona de Ultrapassagem número 37. Chegamos ao 37º episódio da nossa jornada ao Zona de Ultrapassagem, cada vez mais episódios, mais conteúdos para vocês. Chegamos e eu sou o João Guilherme Rodrigues, após 2 episódios aí ausentes, volto aqui para apresentar o programa, mais uma vez ao lado de Gabriel Soaf e também João Rai. E você sabe, o Zona de Ultrapassagem está para você no seu agregador favorito, como por exemplo o Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, Breaker, Rádio Public, Anchor e Podcast Go, além, é claro, de outros que ainda não encontramos por aí, mas você pode muito bem procurar em qualquer um. Zona de Ultrapassagem com certeza estará aqui. No episódio de hoje, vamos falar sobre Alonso e Vettel, né? 2 campeões da Fórmula 1, um que volta ao grid após 2 anos e outro que muda de equipe. Então essas são as novidades, né, envolvendo Alonso, também Vettel. Teremos outros episódios especiais para falar de Sainz, Ricardo, também outro episódio para falar justamente sobre os rookies, né, os estreantes dessa temporada da Fórmula 1. Conectando os nossos participantes de hoje, Gabriel Soaf, bom dia, boa tarde, boa noite para você. O que esperar aqui de cara em uma frase de Alonso e de Vettel para a temporada da Fórmula 1 2021? Pauleira. Acho que é uma frase, mas não precisa ser uma frase, é uma palavra para mim, que significa. Só para dar um aspecto, João Guilherme, João Rai, todo mundo que está escutando, é um prazer estar aqui novamente, de como o Zona de Ultrapassagem está crescendo. Nós já alcançamos a marca de 100 inscritos no Spotify, recentemente tinha passado de 1.000 ouvintes, agora são 100 inscritos, e estamos agora no YouTube. Então, você também pode ouvir esse podcast no YouTube, você está ouvindo esse podcast no YouTube, quiçá, né, sua vontade, não sei, mas é mais uma maneira, né? No segundo bloco a gente vai falar um pouquinho disso, a gente também vai falar sobre os brasileirinhos que estão chegando, né, na Fórmula 2 e Fórmula 3 e pelo mundo da Fórmula, mas vamos lá, hoje o programa tá bem legal, tá bem especial, vai ser bem bacana fazer esse programa. Depois, semana passada, que tivemos a honra de receber o Rodrigo Matar. Foi um baita episódio, diga-se de passagem. Se você ainda não escutou, convido você a escutar o Zona de Ultrapassagem número 36, com a presença do Rodrigo Matar, falando sobre a temporada, a questão até das TVs, Hamilton, e sobre o livro dele, é claro. Foi um bate-papo muito bacana. E, inclusive, no YouTube, mesmo que você não escute lá, por favor, vai lá no YouTube e se inscreva no canal, pelo menos dá aquela moral pra gente. João Rai, diretamente de Portugal, como é que você tá? E também a mesma pergunta eu faço pra ti. Em uma frase, uma palavra, o que esperar de Vettel e de Alonso para a temporada da Fórmula 1 de 2021? Fala, João Guilherme, fala Gabriel Soaf, e você que nos escuta nos mais diversos agregadores e nos segue nas redes sociais, @Zona de Ultrapassagem no Instagram e @Zona de Ultrapass no Twitter. Então você também, além de se inscrever no canal do YouTube, siga lá para não perder as nossas novidades, as nossas coberturas que estão começando aí já nessas semanas, então não perca. E o que esperar desses dois, é difícil de pensar aqui numa palavra, numa frase. Acho que experiência que esses dois vão trazer aí para as novas equipes que estão se, né, Renault virando Alpine e a Aston Martin retornando, então a experiência que eles vão trazer vai mudar aí talvez, né, o patamar dessas equipes, esperamos, mas é isso para esse começo, João Guilherme. Boa, João, isso aí, vamos começando então o nosso bate-papo, lembrando aqui que hoje a gente não conta com a presença do nosso piloto Gustavo Frigoto, resolvendo questões profissionais, né, está em viagem, e ele que correrá na Stock Car 2021, fala Soaf. Ele tá dando entrevista, inclusive, né, ele postou um stories ontem gravando entrevista, tá lá em Criciúma, gravando no shopping, o cara tá famoso. E fique na guarda que vai ter campanha pro fanpush do Frigoto, hein? Quem votar mais vai ganhar um pack de laranjinha. Já deixo aqui registrado. Gustavo que se vire pra arrumar isso depois. É isso aí. E estamos esperando também o nosso patrocínio aqui para tomar aquele refrizinho bem gelado. Bom, pessoal, vamos começar então o nosso bate-papo. Vamos falar sobre Alonso, sobre Vettel. Como eu disse, os campeões mundiais
que estarão em novas equipes nessa temporada, né? Inclusive equipes que serão conhecidas justamente este ano, né? É claro, a Alpine nada mais é do que a Renault, né? Só que com outro nome, e a Aston Martin nada mais é também do que foi a Racing Point, só que com outro nome, mas querendo ou não, são as duas novidades aí dentro das 10 equipes na Fórmula 1. E por ordem alfabética, vamos começar com Alonso, né? Fernando Alonso, que justamente essa semana recebemos uma notícia triste, né? Porque o Alonso sofreu um acidente, né? Uma moça acabou atropelando um bicampeão mundial. Eu fico imaginando vou fazer uma conversão numa rotatória e do nada acabo atropelando o Fernando Alonso. Eu não sei qual seria a minha reação, mas tá tudo bem com o piloto, né? Tudo bem, entre aspas aí, tudo bem no sentido que não vai prejudicar a temporada dele. A Alpine já confirmou que o Fernando Alonso participará da pré-temporada, das primeiras corridas. Ele fraturou a mandíbula também, quebrou alguns dentes, passou por cirurgia, mas ao que parece está tudo certo com o bicampeão mundial, e isso não afeta a temporada de 2021 do espanhol. Imagina, pessoal, vocês estão andando na rua assim, do nada vocês atropelam Alonso. Olha, eu acho que o melhor dessa história não é nem você ter essa honra, esse privilégio de atropelar um bicampeão mundial, né, como o Fernando Alonso, mas o fato, igual eu li em alguns grupos, o Fernando Alonso é um cara que corre de Fórmula há não sei quantos anos, correu de Rally, de Fórmula Indy, Fórmula 1, tudo que tivesse roda e motor na frente dele ele corria, e cara, ele sofre acidente e nunca aconteceu nada grave, né? O cara tá andando de bicicleta, cara, e que quebra a mandíbula. E gera toda essa tensão. Eu acho que isso é o mais sensacional, cara. Eu acho que é isso a questão. O cara vive no limite do perigo profissionalmente e andando de bicicleta, cara. Eu acho isso uma questão tanto quanto curiosa, né? Óbvio que gerou preocupação, porque as primeiras informações eram que podia ser uma fratura no punho. E sendo uma fratura no punho, aí sim poderia prejudicar, né, a preparação do Alonso, o início de temporada do Alonso, né? Deu uma certa tensão quanto a isso, mas tudo certo, quer dizer, tudo certo não, né? Ele fraturou a mandíbula, isso deve doer um pouquinho, mas tudo certo na questão de ele vai conseguir voltar, né? Mas é um tanto quanto curiosa essa história, né? Na Suíça ainda, né? O país dos queijos, das coisas lindas e do chocolate, o Alonso é atropelado por uma moça. Cara, eu fiquei totalmente curioso com essa história, eu fiquei imaginando eu fazendo a rotatória ali do Tarumã, né? Quem mora aqui em Curitiba sabe onde é. Eu, às vezes, ando de bicicleta por ali e na minha frente tá, sei lá, um campeão de Fórmula 1. Então, fica essa curiosidade nesse aspecto. Mas que bom que não aconteceu nada de mal com o nosso príncipe. Pois é, situação inusitada. A gente sabe que também o ciclismo, quando você tá, né, na estrada ali, competição e tal, é que o Alonso também não é o cara que vai andar de bicicleta normalmente pela rua ali, igual nós normalmente fazemos nos nossos momentos de lazer ou em outros tempos sem pandemia, né, que nós fazíamos. Mas ainda assim, né, é inusitado dele, ainda nem foi, né, na estrada, foi, sei lá, em algum lugar mais comum que ele foi atropelado, né, porque igual vocês falaram do carro bater enquanto tava fazendo uma conversão, então uma coisa bem aleatória mesmo, de não ser nem na estrada, né, nem nada disso. Eu lembrei aqui no nosso programa que a gente entrevistou o Ricardo Maurício, ele falou, né, inclusive, que na maioria do tempo vago dele, ele costuma pedalar, então é uma prática bem comum entre os pilotos, tá, qual andar de esqui nas férias de inverno, então são coisas que habitualmente acontecem com pilotos de Fórmula 1, né, jogar golfe, né, essa galera tem uma pira de jogar golfe que eu acho incrível, mas são algumas atividades comuns e o Alonso teve esse privilégio de ser atropelado enquanto praticava uma delas. Inclusive o Alonso ele anda muito de bicicleta, e quem assistiu o documentário dele na Amazon Prime pode ver que o documentário se resume a 70% ele andando de bicicleta, são as imagens do documentário. Eu lembrei aqui de uma história falando de bicicleta. Ano passado em Abu Dhabi, o Bottas, ele postou no Strava. O Strava, para quem não sabe, é aquele aplicativo que você mapeia a sua corrida, caminhada, pedalada. E ele postou em Abu Dhabi uma volta que ele deu antes da última etapa da temporada e acabou exatamente num W, cara. O que aquilo gerou de teoria da conspiração, que ele tava voltando pra Williams, trocando de lugar com o Russell, cara. Aquilo foi um absurdo, cara. Fez aquilo de propósito. O Bottas totalmente sem noção. Fica só esse comentário, essa curiosidade que eu lembrei agora.
Bom, sem mais delongas, vamos falar então da temporada que espera Fernando Alonso, de volta ao grid da Fórmula 1 aí depois de 2 anos e de volta para a Renault após 2009, né? Agora, é claro, com a Alpine, que continua em Aston, só muda realmente o nome, né? Pessoal, o que vocês esperam de Fernando Alonso para essa temporada na nova casa, digamos assim, entre aspas, né? Ele que já foi bicampeão justamente pela Renault, voltou à equipe na temporada de 2008, continuou em 2009, até aí saiu, foi para a Ferrari, fez temporada na Ferrari, McLaren, e deu uma pausa aí de 2 anos, e agora volta à Fórmula 1. Salaf, o que você espera de Fernando Alonso para esse ano de 2021? Óbvio que a gente fica na expectativa de ver o Fernando Alonso que a gente conheceu, né? Porque até mesmo nos tempos da McLaren, que tinha toda aquela tragédia, né? Aquela questão do motor Honda, que deu tudo errado, o Fernando Alonso ainda fazia muitas corridas dignas, né? Ele conseguia fechar em top 10, conseguia pontuar, né? Brigava com todo mundo? Brigava. Mas ele estava ali fazendo aquela parte, ele mostrava a direção que ele tinha, né? Então a gente está muito nessa expectativa de ver o Fernando Alonso, de ver esse cara. Tanto que quando a maioria das pessoas compara ele com o Ocon, já espera o Ocon levando uma chibotada do Alonso, porque a gente sabe que o cara não perdeu o rumo. O Alonso, diferente de outros pilotos, que aqui eu posso citar o exemplo do Schumacher, por exemplo, que pararam. O Schumacher, naquele tempo entre 2006 e 2009, né, que ele ficou afastado até voltar para a Mercedes, ele não fez nada assim de competição. O Alonso, a gente tem que lembrar, ele competiu na Indy, competiu 24 horas de Le Mans, competiu Rally Dakar, ele o que podia correr, ele estava correndo, né, em busca da tríplice coroa dele, que a gente comentou até semana passada com o Rodrigo Matar. Ele não foi um cara que parou, então fica essa expectativa. E fica a expectativa justamente em saber, o Alonso vai ser o quê voltando? Vai ser o Schumacher, que voltou, que não conseguiu resultados, que não conseguiu vitórias, ou vai ser o Raikkonen, por exemplo, que voltou numa Lotus, nas mesmas condições que a gente pode comparar com o Alonso, né? Uma equipe de meio de pelotão, que não se espera tanta coisa, e voltou ganhando corrida, né? O Raikkonen ganha corrida na Lotus e por isso volta para a Ferrari depois, fazer uma boa passagem na Lotus e vira o capacho do Vettel. Mas acho que é uma observação muito importante porque todos nós temos a expectativa com o Fernando Alonso, e o Fernando Alonso nos dá essa razão, né? Se você pegar os testes pós-temporada dele ano passado, teve dia que ele fez tempo mais baixo do que qualificação em Abu Dhabi, né? Se eu não estou enganado. Então ele tem essa questão que nos deixa fissurado, né? Deixa a gente com a expectativa. Ele liderou o teste dos novatos, né? Basicamente os testes dos pilotos, né? Já que de novato não tinha quase ninguém ali, né? Porque tinha o Kubica, tinha um monte de gente já, o Buemi, mas o Alonso fez esse diferencial, né? O Alonso conseguiu mostrar que ele ainda está em forma, que ele não ficou para trás comparado a pilotos como o Aylot, como o Mick Schumacher, como o próprio Nick De Vries, né? Que correu ali. Então ele mostra que ele está em forma, ou seja, a gente pode esperar o Alonso puxando o Alpine, e aí a gente pode ver, enfim, essa arrebatada da Alpine rumo, né, a um quarto, um terceiro lugar, né? Aquele projeto que venderam para o Ricardo, talvez entrando em ação, é um mistério, né? Porque a gente nunca sabe o que esperar da Renault, o que esperar da Alpine nesse sentido. Então a gente vê o Alonso com essa possibilidade e também tem o fato do Círio ter, né, ganhado o tchau e benção. Você traz o Brígio da MotoGP, né, que fez um trabalho fantástico com a Suzuki na última temporada. Também todo o trabalho que ele fez com o Valentino Rossi. A gente ainda não sabe como vai funcionar ele ali dentro, né, da Alpine, mas tem muito de apreensão. É um clima que talvez a gente possa se frustrar se der errado. Não que a gente não esperasse, mas a gente tá muito nesse hype de esperar o Fernando Alonso levando essa Alpine para cima, né? A gente já viu um salto da Renault em comparação de 2019, a gente já viu o Ricardo conseguindo pódio, já viu o Ocon conseguindo pódio. A gente até brincava, né, que com os pódios do Ricardo e do Ocon, quem ficava mais feliz era o Alonso, né? Por olhar o carro em desenvolvimento. Então, acho que fica essa expectativa do Alonso dar esse hype na Alpine, dar esse up na equipe francesa. Bom, João, o Salaf até citou ali que o Alonso, nesses 2 anos, teve Le Mans, teve Daytona, Dakar, disputou a Indy em busca da tríplice coroa, ele que já venceu o Le Mans, já venceu o Mônaco. É diferente do senso comum, que as pessoas acham que o Alonso aí ficou parado em 2 anos, aliás, também anda muito de bicicleta, né? Como eu disse, o documentário dele é quase isso. O que você espera? Você acha que pesa essas 2 temporadas longe da Fórmula 1 para o Alonso esse ano? Ou essas corridas que ele fez, todo o preparo físico,
podem ajudar ainda mais a conseguir um bom desempenho nessa temporada? Eu acho que, claro que faz alguma diferença você estar fora da Fórmula 1, porque a Fórmula 1 é o ápice do automobilismo, da exigência, do físico, né? Lógico que quando você está no automobilismo de alto nível, você vai ser, né, exigido, mas eu acho que a Fórmula 1 ainda é um pouquinho acima. Mas, ao mesmo tempo, como vocês falaram, ele não ficou parado, não foi igual o Schumacher, que realmente saiu, foi aproveitar um pouco mais a vida e aí voltou ali para a Mercedes. Então, quando ele volta sem ter um gap tão grande, né? Sem ter uma curva de evolução tão grande que ele vai precisar para estar no mesmo nível dos outros ou para, né, estar no nível que ele quer estar, né? De estar brigando ali na frente. Então acho que isso com certeza ajuda, e ele é um cara que tem, né, essa mentalidade vencedora, provou que é um piloto que sabe correr bem, tirar muito do carro, apesar das dificuldades que ele tem de lidar com as pessoas, né? Que isso é um problema que ele teve aí ao longo da carreira, né? Que a gente já chegou a falar outras vezes, mas com certeza ele não vai demorar muito tempo aí para poder estar brigando, ou já vai chegar bem com essa preparação, né, anterior, essa pré-temporada, podendo participar, né, sem ter esse comprometimento por causa do acidente dele, mas realmente expectativas boas, eu diria assim, que ele possa pelo menos manter o nível que a equipe estava, né, acho que isso pode acontecer sim, né, comparado com 2020. O João citou um ponto importante ali, que a gente conhece muito a figura Fernando Alonso, né? O cara brigalhão, o anti-herói do grid da Fórmula 1, o anti-herói do paddock, aquele que sempre arruma confusão, 2007 que o diga. Aí eu pergunto para vocês, qual será o papel do Fernando Alonso dentro da equipe? Porque sabe-se que ele foi contratado não só para guiar o carro da Fórmula 1, mas para ajudar a Alpine a alcançar um patamar ainda melhor dentro do universo Fórmula 1, né? E o Alonso também já foi citado pelo seu da Alpine, que agora eu não vou lembrar o nome dele. Luca de Mel. Então aí, Luca de Mello já disse que o Alonso vai ter um papel mais importante do que guiar também dentro da equipe, com jovens pilotos, por exemplo, o Guan Yu Zhou, a gente sabe que tem um brasileiro que é o Caio Collet, o Ocon, ele é um jovem ainda, a gente esquece disso, é claro que ele já está aí na Fórmula 1 há alguns anos, mas ele é um piloto jovem que ainda pode alcançar um auge. E aí eu pergunto para vocês, como será o papel do Alonso dentro de tudo isso, a gente, sabendo que das características dele, será que ele vai conseguir ajudar a equipe a atingir um lugar ainda maior, ou ele vai ser um cara que infelizmente vai acabar atrapalhando a equipe? Eu acho que até pelo histórico que o Alonso tem com a Alpine, com a Renault, isso vai ajudar a construção, né, de uma nova fase, de uma nova era, né, que a Alpine e tanto a Renault querem, né, que é tanto a Renault quer desde 2019, que foi justamente quando o Alonso sai, né, na Fórmula 1. Mas a gente tem que lembrar que até mesmo na McLaren o pessoal dizia que mesmo com aqueles 1000 esporros, com aquelas 1000 broncas, com aquelas 1000 brigas, o Alonso ele ajudava muito a McLaren, mesmo com aquela má fase. O Alonso era o cara que sempre chegava cobrando, o Alonso é o cara que sabe identificar os problemas. Dá pra gente dizer que o Alonso pode ser até mesmo considerado um Rubinho explosivo, né? Porque o Rubinho também sempre foi esse cara que sempre foi considerado, né, um cara essencial para você que quer ajustar um carro, para que você quer preparar um carro, para você que quer preparar um projeto na Fórmula 1. O Rubinho sempre era um piloto garantido, né? Tanto que a Brown GP, a Honda vão atrás dele após a passagem dele na Ferrari. Eu acho que esse é o papel do Alonso, ajudar a equipe a se alinhar nesse caminho, né? Nesse caminho para buscar crescer, nesse caminho para buscar se desenvolver, nesse caminho para você buscar mais do que pódios, né? É óbvio que nesse caminho até 2022, vamos dizer assim, né? Porque eu acho que se a gente ficar esperando algo nesse sentido grandioso para esse ano, a gente vai se decepcionar. Muito difícil você ver um Alonso ganhando uma corrida, um Alonso brigando toda a corrida pelo pódio. Óbvio que isso pode eventualmente acontecer, como aconteceu com o Ricardo, como aconteceu com o próprio Ocon ano passado, mas para esse ano não, mas para direcionar esse caminho para um futuro que a gente considera incerto, né? Que a gente não sabe como vai ser, e que bom que a gente não sabe como vai ser, né? Porque a gente não aguenta mais chegar aqui todo ano e ter que falar a Mercedes é a favorita e o Hamilton vai ganhar. A gente não vê a hora de não falar isso. Então, para que a gente possa botar a Alpine no bololô, para que a gente possa falar do Alonso ano que vem como favorito, acho que essa é a questão. O problema, eu acho, do Alonso é a relação com os jovens pilotos, como você destacou. A gente sabe como que foi pesado isso pro Van Dorn, por exemplo, né, da relação que não foi muito saudável do Alonso com o Van Dorn, sendo que o Alonso vinha de companhias com pilotos que tinham essa personalidade, porém relatam, né,
O Felipe Massa mesmo fala que era um horror que ele passava com o Alonso, né? 2010 o Massa fala, né? De quanto foi pesado para ele, né? E a gente vê isso. Então acho que essa é a grande questão, porque você tem um Esteban Ocon. E aí, como que vai ser pro Ocon? O Ocon a gente sabe que é um cara que é forte, né? A gente sabe o Ocon que é o cara que parte para frente. A gente via isso na época dele numa Force India batendo de frente com o Pérez, né? Ano passado talvez foi o que muita gente esperou dele e não teve contra o Ricardo. Mas a gente sabe que o Ocon tem esse cara de personalidade, né? Ele bateu lá atrás na Fórmula 3000 o Verstappen, né? Então fica toda essa expectativa. Acho que essa talvez a relação que tem mais expectativa quanto ao Alonso. E também a questão dos jovens pilotos, né? Como que vai ser, ele será se tiver uma conexão ali com o Guanyu Zhou, com o Lindgar, tem que ser pilotos jovens, e eu acredito que nenhum deles vai pilotar um carro da Alpine algum dia na Fórmula 1, porque eu vejo a Renault, a Alpine indo muito mais atrás de pilotos assim como Alonso. Todo mundo espera que um dia o Gasly corra lá, por exemplo, né? Na expectativa de todo mundo, já até surgiu boatos quanto a isso, mas até mesmo para o amadurecimento desses jovens, se precisar um jovem como o Guanyu Zhou correr uma corrida da Fórmula 1 deste ano no lugar do Ocon, né, por coronavírus, por acidente, por qualquer outro motivo, e aí, como que vai ser? Acho que essa é a grande questão, né, de como vai ser esse relacionamento pessoal do Alonso com as pessoas que estão dentro da equipe. E só um parênteses antes do João falar, lembremos também de 2007, né, porque chega Hamilton no seu primeiro ano de Fórmula 1, juntamente com o Alonso, um piloto ali, um estreante, junto com um bicampeão mundial, e a gente viu que não deu certo. João, e a sua expectativa quanto a isso, né? Até o companheiro de equipe do Alonso, o Ocon, como é que vai ser ali o paddock envolvendo os dois dentro da Alpine? Será que vai ter uma ajuda? Será que o papel do Alonso vai ser melhor ou vai ser aquele cara explosivo prejudicando ainda mais o companheiro de equipe? Olha, o que a gente torce é para que ele venha, que a idade que ele já tem, né, 40 anos, possam ajudar nessa experiência que ele já teve de passar por outras categorias, por já ter vivido mais coisas aí, que ele possa realmente chegar mais agregador e pensando que se ele conseguir colaborar, a equipe pode chegar mais forte, principalmente para 2022, né? Porque eu acho que 2021 é só esse ano aí para adaptação, transição, né, para várias equipes, e para a Alpine é de tentar surpreender, né? Tentar fazer algo mais. E acho que o Ocon é um piloto que tem capacidades, não acho que é um piloto que futuramente vai ser campeão mundial, acho que não, mas é um cara que tem qualidades e que o Alonso ali puxando ele junto, acho que pode ajudar, porque quando você tem, né, esse nível de exigência, nível de cobrança num bom sentido, né, que o Alonso tem sobre ele mesmo ali na equipe, né, um nível de trabalho que ele não vai se contentar com pouca coisa, né, ele vai querer mais, ele vai querer fazer mais, então que isso esse lado possa ser mais motivacional do que só de cobrança, de perseguição, né, entre a equipe e o Alonso com o Ocon. Eu acho que esse é o grande ponto, né? A gente vê se o Alonso vai conseguir ter esse coaching, vamos dizer assim. Eu não vejo o Alonso com esse formato de coaching mesmo com 40 anos, né? Acho que essa é a grande questão que vai ficar em aberta, ou se o Ocon vai conseguir, pelo menos, fazer o Alonso baixar a bola em relação a ele, né? Conseguir deixar uma relação mais sólida, vamos dizer, entre ele e o Dom Fernando. Dentro disso, até para a gente partir para o último assunto envolvendo Alonso, para a gente poder ir para o Vettel já, eu não sei se vocês concordam, mas eu acho e espero um Alonso muito mais paciente essa temporada, até envolvendo reclamações. Eu acho que não vai ser aquele Alonso reclamando muito em rádio, por exemplo, até porque ele sabe que não tem muito o que se fazer comparado a 2020. E até esse ponto que eu ia comentar. Vocês acabam vendo um Ocon talvez um passo à frente do Alonso por conhecer mais do carro, e o Alonso um pouco mais paciente essa temporada por saber que esse ano os carros estão congelados, a gente sabe que poucas modificações vão ser feitas, e aí sim ele esperar algo a mais a partir de 2022? Não. Sendo bem sincero, não, porque a gente já até comentou essa questão do preparo do Alonso, então o Alonso não vai chegar tão cru assim na Fórmula 1. Talvez tenha essa questão do carro, mas a gente sabe que o Alonso é um cara que guia bem, que faz um trabalho muito bem junto ao carro, então a gente está nessa expectativa que ele consiga manter pelo menos a Alpine no nível que fechou 2020, né, de não ser um cara que vai pegar ali, um cara que está tanto tempo afastado que vai demorar para se adaptar. Eu acho que isso não vai ter. E eu não consigo ver o Alonso estar mais paciente, porque o Alonso vai sempre buscar pelo menos aquilo que tem de mínimo. Se está congelado em 2020, então em 2021 eu tenho que ficar ali brigando pelo pódio.
brigando para ficar entre os 5 primeiros, brigando para ser o terceiro colocado no Mundial de Construtores. É isso que o Alonso vai querer cobrar, e o Alonso vai fazer isso com o Ocon, o Alonso vai fazer isso com a equipe inteira. Talvez a gente não veja, talvez ele tão explosivo quanto na McLaren, pelo menos, né? Porque na McLaren acho que foi o ápice, mas isso era uma coisa que, por exemplo, na Ferrari não tinha motor GP2, porque o motor da Ferrari que o Alonso corria não era do ano passado, mas a gente via já que haviam esses problemas, essa cobrança do Fernando Alonso, então ele vai buscar isso que ele acha que ele pelo menos já vai ter, por garantia do ano passado. Lembrando que pelo menos a gente pode dizer que numa equipe como a Red Bull agora a gente vai ter um segundo piloto mais forte, que é o Pérez, ou seja, vai vir fazer frente com o Alonso. A gente vai ter o próprio Vettel, que a gente vai falar já, fazendo frente, ou seja, vai ser um equilíbrio. O Alonso vai sempre tentar brigar com esses caras, independente se o carro dele é melhor, pior do que do outro, né? Então acho que fica esse ponto, e por isso que o Alonso vai vir mais forte com o Ocon, acredito. Eu sou aqueles caras que cravam que o Alonso tem chance de vencer quase todas as classificatórias, ficar na frente de todas as corridas que o Esteban Ocon. E vamos ver, né, como que vai ser nessa cabeça, mas não acredito que vai ser nada mais calmo. Exato, acho que o Sof resumiu bem a situação da temporada. Só ver como vai ser esse começo, se o Alonso já chega com tudo, se já consegue se adaptar, até porque ele já correu os carros dessa geração, apesar, né, de todo ano ter alguma mudança, mas essa geração de carros ele já pilotou antes dele sair e agora voltar, então já está ciente das capacidades ali do carro, de como que é pilotar essa era híbrida toda, então é de se imaginar que ele possa fazer um bom ano e que possa dar uma alegria aí para a Alpine e para os fãs que estão esperando aí boas coisas dele, mas também difícil de prever muita coisa assim nesse 2021 parecido, e com o que o Saf falou, né, de vários pilotos que vieram para as equipes mais fortes, dando essa competitividade ali para a galera do meio, né, para a Fórmula 1B, né, além da Mercedes. Eu vou até de acordo, eu fiz a pergunta, mas eu vou de acordo até, porque eu acho que, embora o Ocon conheça o carro, tenha disputado a temporada, sabe mais sobre ele, eu vejo o Alonso muito mais piloto que o Ocon, né? E por mais que possivelmente ele possa sofrer ali na primeira corrida, talvez no primeiro dia só, lá na frente eu vejo o Alonso terminando com muito mais pontos e muito mais entrega que o Ocon. Por mais que o Ocon ainda fez uma temporada agora de adaptação, talvez assim, apesar da idade, né? Conseguiu até bons resultados, mas realmente Ricardo foi uma lavada em cima do Ocon. É algo que eu espero assim até do Alonso, em relação ao confronto de equipe ali com o Ocon, o Alonso sendo mais superior que o Ocon. Algo a mais para agregar, pessoal, do Alonso, para a gente poder finalizar aí para o Vettel? Não? Então vamos falar do alemão, um alemão que nesse momento encontra-se com menos cabelo do que na temporada passada. Sebastian Vettel está carequinha. Isso comprova que a Ferrari faz mal para todo mundo, não só para os pilotos, para chefe de equipe, para os torcedores e até para o cabelo das pessoas. Vettel saindo da Ferrari após 6 anos, indo para uma nova equipe, digamos assim, né? Um novo projeto, talvez uma nova equipe, um novo projeto seja a melhor adaptação para se poder dizer, Aston Martin, para a dupla com Lance Stroll. E antes de a gente começar a falar sobre esse novo casamento envolvendo o piloto alemão e a nova equipe, o que vocês acham que foi a passagem do Vettel na Ferrari? Como vocês enxergam isso? Lembrando que o Vettel, por mais que essas 2 temporadas aí não tenham sido boas, ele é o 3º piloto na história da Ferrari a mais conquistar vitórias, né? Ficando atrás apenas de Schumacher e Niki Lauda. Schumacher 70 e poucos, lá 72, Niki Lauda 15, Vettel 14, né? Se o Vettel fica mais um pouco, é claro, situação difícil, talvez ele até empatasse com o Niki Lauda. Mas como vocês enxergam a saída do Vettel, esse balanço Vettel e Ferrari? Acho que você divide a carreira do Vettel na Ferrari em 2 momentos, né? A chegada e até o GP fatídico da Alemanha em 2018, né? Acho que é ali que tem o racha das águas, porque a carreira do Vettel também pode ser dividida em 3 momentos, aí se talvez esteja o começo do 4º, é o que fica em aberto para 2021 nos escrever. O primeiro momento é a Red Bull, a ascensão dele meteórica, o título. O segundo é justamente esse começo. Talvez tenha uma intertemporada ali, que foi justamente 2014, que ele não conseguiu se adaptar bem ao novo regulamento, não conseguiu fazer corridas boas, ficou atrás do Ricardo, né, que estava começando ali sua carreira na Red Bull,
e foi muito ruim para ele, daí chega 2015, 2016 na Ferrari, ainda se adaptando aos poucos, né, crescendo, buscando seu lugar ao sol, vem numa crescente forte, principalmente em 2017, e chega em 2018 com grande chance de ser campeão, e acontece o que aconteceu na Alemanha. Acho que a carreira do Vettel se divide aí na Ferrari, de um piloto que vinha nessa crescente para tentar ganhar o campeonato, para brigar pelo campeonato, né, que é o mais importante nesse ponto, que eu acho que é o que faltou, de fato, ao Vettel na Ferrari. De fato, a gente viu uma briga até o final dele com o Hamilton, né, pelo campeonato, que a gente não teve, né, ao longo dos anos. E depois de 2018 a gente vê um Vettel muito abatido, né, por esse resultado. A gente vê um Vettel que se frustrou, né, que acabou ficando para trás, que não conseguia, principalmente ano passado, né, não conseguia crescer, não conseguia buscar vitórias, né. Depois daquele acidente, o Vettel ganha somente 2 etapas, se eu não estou enganado. Ele ganha Spa 2018 e em 2019 ele vai ganhar apenas na Malásia, em Singapura, perdão. Então foram momentos difíceis e por isso que o Vettel chega, né, com essa questão especial na Aston Martin. A gente sabe que Vettel a gente vai encontrar, se vai ser um renascimento ou se vai ser com essa quantidade de decadência da carreira dele, né. Acho que o Vettel talvez possa ser uma decepção a passagem dele na Ferrari, por tudo que a gente esperava lá em 2014, né? Por tudo que foi, quando foi começando os anúncios, começar o bafafá, que o Vettel ia ir para a Ferrari, né? No GP do Japão, inclusive, né? Quando a gente teve o acidente do Bianchi, foi quando começou, foi quando houve, de fato, a saída do Vettel da Red Bull, né? Que ele chegou pro Horner e falou, Horner reclamou sobre isso, etc. Mas foi uma decepção porque você contrata um piloto tetracampeão mundial, na época ele tinha um grande número de vitórias, né? Se eu não me engano, ele estava... O Hamilton não tinha passado ele, se eu não estou enganado, né? Ele estava atrás só do Prost e do Schumacher. Então, ele tinha esse número muito alto, né? Ele tinha essa quantidade de vitórias grande. Tinha essa expectativa dele ser um novo Schumacher, né? Porque um alemão na Ferrari, você automaticamente associa com o Schumacher. Mas, infelizmente, o Vettel talvez possa... Hoje, 2021, a gente pode falar que ele foi uma decepção na Ferrari por falta dessa briga por títulos, por falta dessa briga por campeonatos. João, como citado aí pelo Salaf, e a gente já falou isso em determinado momento aqui no podcast, em outro episódio, que quando o Vettel vai para a equipe italiana, há uma expectativa muito maior dele passar o Schumacher do que na época o Hamilton. A gente esperava que o Vettel fosse o cara que pudesse bater o Schumacher na história da Fórmula 1. E isso não aconteceu. Você encara como uma decepção a passagem do Vettel pela Ferrari também? Olha, eu não sei decepção, porque como o Sof disse, tem esses momentos, né, o começo que se adaptou e tudo. Tem gente que diz que essa transição de era de carros também, o Vettel não se adaptou tanto a esses carros, não é tanto o estilo dele de direção, mas ainda assim, né, o cara tem que estar preparado para tudo ali. Mas o começo, depois ali, né, depois da adaptação, foi promissor, brigou pelo título, tentou chegar, apesar de no final ali, acho que também por falhas da Ferrari ali, por adversidades e tal, acabou perdendo o título pro Hamilton e nem teve briga, como o Sof disse, né, no final o Hamilton ainda ganhou com alguma tranquilidade, quando a gente imaginava que pudesse ter uma briga intensa entre os dois até o final. E isso talvez tenha desvirtuado mesmo as coisas, porque daí, né, no próximo ano ali, 2019 também foi um ano bem ok, e aí 2020 pior ainda, que a equipe também já queria se livrar dele, ele também já não estava com muita paciência, né, já estava de saco cheio ali de ter essa relação desgastada, que com certeza, né, você falou aí das vitórias, acho que principalmente para ser campeão de novo, né, para trazer esse título para a Ferrari, que a Ferrari também não ganhou um título desde 2007 com Kimi Raikkonen, né? Então já vão aí quase 14 anos sem título, e acho que por isso essa decepção, né? De que se imaginava que ele pudesse pelo menos ganhar um título. Eu não acredito que ele vá ser campeão na Aston Martin, mas ao mesmo tempo eu vejo ele com mais esperança, com mais ânimo, com uma equipe que acredita nele, que quer o melhor dele e que vão trabalhar para que ele possa ter essa estrutura, né? Então eu imagino que ele venha para essa temporada para fazer um ano muito melhor do que o 2020. A única coisa que eu falo para vocês, você ouvinte, né, quiser comparar se foi uma decepção o Vettel da Ferrari, coloque sua cabecinha em 2014, começo de 2015, com o Vettel sendo anunciado na Ferrari, e se pergunte, você esperava que ele fosse sair sem títulos? É isso para você avaliar se o Vettel foi uma decepção ou não na Ferrari. Você tem que pegar o aspecto inicial. Não você
ver o Vettel de acordo com 2020, porque o 2020 da Ferrari não veio desde 2015, foi literalmente 2020. Eu encaro com uma passagem muito mais difícil, né? Foi uma passagem conturbada e difícil para o Vettel, porque também, se você for parar para pensar desde lá do início, é claro que o Vettel chega para a Ferrari num aspecto para levantar a equipe, mas a equipe já não vinha de bons momentos também. Então a própria Ferrari era uma incógnita na época. E o Vettel chegou com uma solução e, é claro, a solução não solucionou os problemas. Foi uma passagem difícil do alemão na equipe italiana. Eu não enxergo como uma decepção. Acho que para ser decepção, assim, acho que tinha que ser mais, inclusive. Ele chegou a vencer corridas, como eu disse, é o terceiro maior vencedor da história da Ferrari na Fórmula 1, com 14 vitórias, né? É claro que não o vencedor no ponto das corridas, né? Porque ele acabou não vencendo nenhum campeonato, mas é uma passagem difícil e ela se tornou até conturbada justamente pelos 2 últimos anos, com a chegada do Leclerc. As coisas se tornaram muito mais difíceis e chegou a esse ponto de ser conturbada até o momento que anunciam que o Vettel deixa a equipe, né? E aí parte para a Aston Martin, que inclusive demorou até sair a confirmação que o Vettel iria para a Aston Martin. Aqui a gente imaginou que talvez o Vettel tiraria um ano sabático, talvez nem voltasse à Fórmula 1, mas ainda bem que ele continua, segue firme agora num novo casamento, digamos assim, com a Aston Martin. E aí eu pergunto para vocês, o que podemos esperar de Vettel e Aston Martin? Será um casamento de sucesso? Pode dar certo? É um cara que está chegando agora numa equipe que está em construção. O que dá para se esperar? Olha, eu acho que é algo parecido com o Alonso, né? Eu acho que a gente vê a Aston Martin, né, Force India, Racing Point, 1000 nomes aí que tivemos nessa equipe, daqui a pouco eu vou estar chamando até de Jordan de novo, de uma reestruturação, né, em busca de um lugar ao sol. E a aposta num campeão mundial eu acho muito válida, né, para o momento que ambas as equipes querem. Eu acho que é um casamento de pensamentos muito próximo, de você ver a Aston Martin buscando um novo rumo na Fórmula 1, buscando ser um nome de peso, principalmente focado em 2022, né? A gente tem que lembrar que se não fosse a pandemia, essa discussão de 2022, a gente estaria falando agora, né? A gente estaria com esse novo regulamento agora, já estaríamos esfregando as mãos para ver uma Fórmula 1 mais equilibrada, mas infelizmente o senhor coronavírus, além de atrapalhar nossas vidas, também atrapalhou esse novo regulamento da Fórmula 1. Então, eu acho que é um casamento muito ideal nessa questão de você tentar se estruturar em busca de um novo rumo para a equipe. Um rumo de crescer, de buscar vitórias. Óbvio que tem algumas coisas na Aston Martin que não são válidas a gente achar que são normais. Por exemplo, a permanência do Lance Stroll para ser do Sérgio Pérez, né? Algo que para mim ainda não faz nenhum sentido. Você podia até discutir a questão de ou você reapostar no Lance Stroll ou você apostar no Vettel que vinha de uma temporada decadente. Isso é uma discussão válida. Mas você deixar o Lance Stroll para dar um pé na bunda do Pérez, eu achei isso bem fora de contexto, visto tudo que o Pérez fez na última temporada e tudo que o Pérez fez na carreira. Enfim, o assunto não é Sérgio Pérez que é para outro dia. Mas, falando de Sebastian Vettel, eu acho que é isso. É uma conexão, um casamento de pensamento semelhante. O Vettel quer se recuperar. O Vettel não quer ir para essa reta final de carreira dele com resultados ruins, sendo marcado por resultados ruins. Ele já tinha dito que se não fosse para ele ficar numa equipe competitiva, ele ia se aposentar. Tanto que muita gente tinha essa previsão do Vettel fora da Fórmula 1 em 2021, porque não via espaço para ele. Né, apareceu na Aston Martin, apareceu esse projeto, apareceu uma equipe que ganhou prova no passado, né, a gente tem que lembrar, a Aston Martin, a Racing Point, né, ganha a prova com o Sérgio Pérez, óbvio que foi um GP totalmente biruta, né, que você virou de cabeça para baixo, aquele GP de Sakir, mas foi uma vitória. Tá lá, quantos pilotos da Force India, Racing Point, Jordan, o último piloto que tinha ganho uma corrida dentro desses 1000 nomes que teve a Aston Martin já tinha sido Fisichella aqui em Interlagos. Então, olha quanto tempo faz isso. É um salto que a equipe está tentando dar rumo a 2022. E o Vettel veio com esse pensamento de alinhar isso, né? Do Vettel, a gente vê o Vettel brigando por pódios esse ano, né? Tentando fazer o papel que o Sérgio Pérez fez no ano passado, vamos dizer, né? De que o Sérgio Pérez era o cara que estava sempre lá em cima, sempre incomodando, sempre brigando lá em cima, sempre brigando por pole pós-Verstappen, vamos dizer assim. Mas eu vejo muita expectativa nisso, que essa conexão de ideias que é similar de se reestruturar, de buscar um progresso na carreira, possa dar um futuro muito bom, tanto para a Vettel como para a Aston Martin. Pois é, acredito que o Vettel tem potencial para realmente brigar
ali pelo G4, G6, G alguma coisa ali, a parte da frente da tabela, do grid, mas realmente o problema para Aston Martin não é nem o Vettel, né, que eu acho que é uma aposta válida, é um cara que foi campeão mundial, que não esqueceu como se pilota, né, acho que a equipe trabalhando bem, estruturando bem as coisas, como a Aston Martin está querendo fazer, é uma aposta muito válida, mas o problema é ter o Lance Stroll ali de companheiro quando poderia ter um companheiro como o Sérgio Pérez, né, que poderia elevar mais ainda aí o nível da equipe, mas como tem essa realidade com o Stroll, acho que também o Vettel pode trabalhar para desenvolver mesmo esse carro para 2022, para que o time possa se manter entre os grandes, né? Porque a gente já teve equipes que fizeram 1 ano, 2 anos ali entre os primeiros e depois, né, sucumbiram, não conseguiram se manter. Acho que esse é o mais difícil, né, de você ter um plano, uma estruturação para que você consiga se manter, e o Vettel é um cara que pode trabalhar nisso com o time, com toda a experiência que ele já teve aí, por mais que, né, venha de anos ruins, mas eu aposto que é uma parceria muito boa aí, que vai render bons frutos em 2021, no lado do Vettel. Eu acho que o Lance Stroll estar com o Vettel não chega nem a ser um peso. Eu acho que o Lance Stroll é aquele caso de evolução, só que a evolução do Stroll é lenta. Acho que isso que atrapalha, né? A gente não sabe se a gente vai ver o Lance Stroll igual do ano passado, de ver ele evoluindo um pouco mais, mas é um progresso lento, né? Eu acho que a questão do Stroll é você falar, tá bom, tá, mas podia estar melhor. Não é que tá uma tragédia, mas podia estar melhor com o Pérez. Acho que esse é o peso que fica em relação à permanência do Lance Stroll na Aston Martin. E até dentro disso, como que vocês vê essa competição dentro da equipe entre Lance Stroll e Sebastian Vettel? Porque eu acho que isso passa muito em torno também do que a gente vai esperar do Vettel para a temporada. E aí jogo a pergunta também, o Vettel na Aston Martin vai ser um cara com mais gana, com mais sede de mostrar algo novo, de fazer o que foi diferente das últimas temporadas, ou vocês ainda podem perceber resquícios de um Vettel abatido pelo que foi os últimos anos dele com a Ferrari? Eu imagino que ele venha bem mais animado, apesar dos cabelos perdidos aí nesses anos, né? Acho que ele vem bem mais disposto. Até estava caçando notícias aqui, e o glorioso Otmar Szafnauer, não sei como que fala o sobrenome dele, o chefe de equipe da Aston Martin, falou que ele tá bem animado, que era isso que ele esperava do Vettel, que é um cara que trabalha com eles, que quer desenvolver as coisas, que ele ficou realmente convencido que ele tomou a decisão correta, né, de ir para Aston Martin. Eu acho que quando a Aston Martin também, né, decidiu fazer essa junção, digamos assim, com a Racing Point, de voltar para a Fórmula 1 dessa maneira, ela queria realmente pensar maior, né, pensar grande, e imagino que o Vettel transmitiu isso para eles aí, de estar motivado, e imagino que ele vai fazer um bom ano, assim, não vai ser aquele Vettel tão aborrecido, digamos assim, né, tão decepcionado, cansado, revoltado em alguns momentos ali com a Ferrari, com tudo que acontecia. Eu acho que você vai ter um clima muito mais favorável pro Vettel, né? Algo que até mesmo o João Guilherme falou ali na abertura do comentário dele, né? Você vê uma equipe que, como eu já meio que falei, você vai ter uma busca por um nirvana conjunto, vamos dizer assim, né? A Aston Martin querendo se consolidar como uma grande equipe. O Vettel buscando se reafirmar, né, para não ficar na decadência. Então eu acredito que com um aspecto melhor, com um lugar melhor, o Vettel possa conseguir se reencontrar, possa ser um casamento muito legal, né? Eu acho que pode haver com certeza esse alinhamento e não possamos ver um Vettel mais motivado, né? Até mesmo com material melhor, né? Chega até engraçado a gente falando aqui que a Aston Martin, Force India, Racing Point está com um carro melhor que a Ferrari novamente, mas é real. A gente tem muito mais possibilidade de ver o Vettel brigando por vitórias, mas por pódios do que a Ferrari. Então isso possa motivar ele muito mais. Então essa possibilidade, ele está de fato tentando peitar o pelotão de frente, e a gente sabe do potencial da capacidade do Vettel. Quanto ao Stroll, acredito que deve ser uma coisa muito parecida com o Alonso, né? Acho que o Vettel tem potencial para deixar o Stroll para trás, esse duelo entre os dois.
E até na questão do Vettel, em comparação a isso que o Suave disse, o carro, né? Só do carro ser melhor, a animação, já aumenta a 1000%, né? Fora que o Vettel começa a temporada na Ferrari no ano passado, já sabendo que ali não é mais o lugar dele, querendo ou não, né? Que a Ferrari não fez questão de ter ele por ali. E a diferença é que nessa temporada o Vettel está no lugar onde ele queria e a equipe também queria, e com um carro melhor, né? Então isso aumenta mais ainda a expectativa e até acho que a animação do Vettel para essa temporada. Para a gente finalizar, eu não comentei lá com o Alonso, então eu jogo a pergunta aqui já para vocês junto com o Vettel. O que esperar aí de Alonso e de Vettel? Quem pode ficar à frente? Você vê tanto Alonso quanto Vettel brigando por pódios? Quem pode ali dos dois terminar à frente no campeonato? Olha, eu vejo os dois no mesmo rixa ali de pelotão intermediário, né? Acho que essa briga que a gente teve, né, pelo terceiro lugar do Mundial de Construtores vai se manter, né, entre McLaren, Alpine e Aston Martin. Acho que vai se manter isso, vai ter essa briga, talvez com a Alpine um pouco mais forte em relação ao ano passado, né? Porque a Alpine demorou para engrenar, vamos dizer assim. A gente falou isso várias vezes aqui nos anos de ultrapassagem. É uma disputa que está todo mundo muito ansioso, porque de fato deve acontecer, né? Porque é onde os carros deles vão estar, é onde a gente viu muito, né? Ao longo da temporada, briga aí no ano passado envolvendo Sainz, Norris, Ocon, Ricardo, Stroll, Pérez, todo mundo andando no mesmo balaio, assim, né? Se alternando nessas posições. Então a gente tem essa possibilidade de ver brigas nas provas mesmo, né? Não só a gente falar aqui, quem que vai ficar na frente no final. Mas vai ser algo muito interessante, vai dar uma nostalgia, né? Acho que até quando a Cíntia esteve aqui no nosso programa de review da temporada, ela ainda falou isso. Nossa, ano que vem a gente vai poder ver a briga entre o Vettel e o Alonso, né? Novamente nas pistas por posições. Acho que isso vai ser o grande barato, algo bem bacana, né, dessa temporada. Mas eu acredito que no final das contas o Vettel deva ficar na frente em questão de mundial de pilotos por conta do carro ter um carro melhor, né? Como a gente vê, já sabe, né, a temporada de 2021 da Fórmula 1 vai ser algo muito parecido com 2020, então o carro não deve ser muito diferente. A Aston Martin teve um carro melhor que a Renault, então ele deve manter a tendência. Então acho que o Vettel vai conseguir no final ter uma temporada melhor que a do Alonso em número de pontos, mas na pista eu tenho certeza que vai ser muito legal ver o duelo entre eles, e ali vai ser só esfregar as mãos e ficar aguardando, porque não vai dar para apostar em nada. Exatamente, eu concordo com o Salaf nisso. Acho que vai ser uma briga parelha, vai ser legal de ver os dois brigando junto com esse povo todo, porque a gente já tinha muita emoção ali, muita briga, então ter mais dois ali pra dar esse entretenimento pra gente vai ser muito legal. Mas acho que o Vettel, pelo carro, né, pelo bólido que ele tem aí da Aston Martin, eu fico confundindo Aston Martin e Racing Point aqui na cabeça, mas pelo carro que ele tem, comparando, né, vendo com o do ano passado, que não deve mudar muito, vai ficar na frente do Alonso e ter mais potencial, né, de brigar por pódio e sobrar, quem sabe, uma vitória igual aconteceu ano passado, de sobrar ali, de dar, lógico, pela competência também, né, do Sérgio Pérez, de vencer em Sakir. Eu vejo também o Vettel, acho que por conta do carro, um pouco à frente do Alonso, e até essa dinâmica aí de talvez mais feliz ainda. A gente viu que a Aston Martin foi a equipe ali que tinha o melhor carro do pelotão intermediário, e o Vettel, como é um baita piloto, acredito que numa melhor fase aí possa ficar à frente, mas vejo também, assim, quando ano passado, a Renault Alpine agora, né, também brigando por pódio. Vão ser lutas bastante legais de se acompanhar, e é claro, você vai escutar muito sobre isso aqui no Zona de Ultrapassagem. A gente vai chegando ao final do nosso bloco 1, tem o bloco 2 na sequência, então saiu daqui, já aperta o play ali no nosso bloco 2. Salaf, João Rai, vejo vocês daqui a pouco, mas façam aí as considerações finais desse episódio e já convidem os nossos ouvintes a participar do bloco 2. É isso, acho que essa última pergunta resumiu muito bem o que dá para esperar, né, o que a gente falou aqui. E você que tá ouvindo aí, não olha para cima, olha para baixo. Você que tá no YouTube, dá uma procurada nos vídeos relacionados ou vai no nosso canal, e o bloco 2 vai estar ali também. Vai ser uma conversa bem legal, acho que a gente vai ter no bloco 2, mas fica aí essa expectativa de como serão esses duelos entre Alonso e Vettel na temporada 2021 da Fórmula 1. É isso aí, seguimos para o bloco 2, vai lá tomar aquela água. Eu também vou tomar água, senão vou ficar rouco para o bloco 2, mas expectativas boas para Fernandinho, Dom Fernando das Astúrias e Sebastian Vettel,
que possam fazer um grande 2021 e nos alegrarem aí, lembrarem os bons tempos deles na Fórmula 1. É isso aí, terminando o bloco 1 aqui então, na sequência bloco 2, um grande abraço, um beijo para você que acompanhou até aqui, e não se esqueçam, né, segue a gente aí nas redes sociais, aproveite esse tempo aí de ir pro bloco 1 pro bloco 2, no Instagram, @zona de ultrapassagem, no Twitter, @zona de ultrapass, aproveite, vai lá, segue a gente, se quiser participar do nosso grupo de WhatsApp com a galera que ama automobilismo, também manda uma mensagem pra gente, a gente coloca lá, aquele recado básico, não compartilhem fake news, compartilhe o link do Zona de Ultrapassagem para esse episódio chegar ao maior número de pessoas possíveis. E lembre-se, agora a Renault é Alpine e a Racing Point é a Aston Martin. Falou, até daqui a pouco. Não saia daí. See you later. O Zona de Ultrapassagem tem o pit stop mais rápido da podosfera brasileira. Já voltamos. Remember to drink, remember to drink.